Olá! Hoje eu tô aqui para te ensinar a pensar mais estrategicamente. No livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele aponta o pensamento estratégico como se fosse uma questão de vida ou morte. Porque se você está numa guerra, numa batalha, se você não pensar adiante, você pode morrer, literalmente. Nós temos dois modos dentro do nosso ser. O primeiro é o modo planejador e o segundo é o modo robótico. Quando você está no seu modo robótico, você pode estar fazendo uma tarefa com muita intensidade, você pode estar fazendo sem ter que pensar muito, sem ter que ativar a sua criatividade. E isso é bom, porque o seu trabalho flui. Mas nós precisamos do pensamento estratégico, do planejamento, para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho. E nós falamos muito nesse canal sobre como usar a emoção para isso, mas hoje nós vamos prestar atenção em como usar a razão para isso. Se você gosta de temas assim, se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo para mim qual modo você usa mais, o seu modo planejador ou o seu modo robótico. Para pensar mais estrategicamente, a gente tem que entender que informação é crucial. Se você for jogar xadrez, por exemplo, a primeira vez que você vai jogar, você não sabe as possibilidades de passos que você tem. E mesmo que você saiba as regras do jogo, o que cada peça pode ou não fazer, você não vai saber quais são os possíveis passos do outro jogador, porque você não tem informação suficiente. Quando você começa a angariar essas informações, você fica mais preparado para as possibilidades que você tem de se mover naquele tabuleiro. No livro da Arte da Guerra, o Sun Tzu fala: nunca vá para a guerra sem saber o que pode estar contra você. Se você já assistiu o grande debate na CNN, eles colocam duas posições políticas opostas para discutir ali o cenário político atual. Então é uma pessoa que está a favor do presidente e uma pessoa que está contra o presidente, e ambos vão apresentando seus argumentos ali e vira uma discussão saudável, porque ambos sabem do que eles estão falando e não agridem um ao outro. Quando a gente está munido de informação, a gente consegue participar de uma discussão dessas. Se você não tiver essa munição, você vai se enfraquecer, porque você vai começar a ficar irritado com o argumento do outro, e na verdade essa irritação é contra si mesmo, porque você não está conseguindo contrapor aquilo. Outra coisa crucial de você entender é que informação não se tira apenas de livros e apenas de técnicas. Nós precisamos conhecer a nós mesmos e aos outros. E conhecer a natureza humana vem de experiência, vem de lidar com pessoas, vem de conversar, vem de se abrir para o mundo. Você não vai conseguir conhecer tudo isso através de técnicas e livros. E é por isso que o Sun Tzu aponta: quando você conhece o inimigo e a si mesmo, você vai vencer 100% das batalhas. Quando você não conhece o inimigo e você conhece a si mesmo, você vai vencer 50% das batalhas e perder 50% das batalhas. E quando você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você vai perder 100% das batalhas. Por isso, conhece a ti mesmo. Quando você conhece a ti mesmo, você vai conhecer os outros seres humanos muito melhor, porque em essência, todos nós temos forças antagonistas e protagonistas que podem atuar na nossa vida. Se você é um líder de um grupo, aqui vai outra dica para você pensar mais estrategicamente. Nunca dê uma ordem que não pode ser cumprida. Se o seu subordinado ainda não tem conhecimento suficiente para aplicar o que você vai estar falando, ele não vai conseguir fazer. E esta falha dele vai desmotivar ele e fazer ele trabalhar com menos afinco. Se você dá uma ordem menor, um passo mais leve que ele pode cumprir, ele vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade e vai se motivar para dar o próximo passo. Além disso, ele vai passar a te enxergar como um mentor, como alguém que ele pode confiar e alguém com quem ele pode contar todas as objeções dele e todas as dificuldades que ele tem para conseguir colocar o que você quer em prática. E assim, provavelmente ele vai conseguir, no final das contas, colocar a versão final do que você quer em prática, mas dê um passo de cada vez, de acordo com a capacidade e competência que ele já adquiriu. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega uma criança de 5 anos e manda ela cozinhar algo muito sofisticado,
Obviamente que essa criança não vai conseguir fazer tudo o que você está falando, porque ela ainda não sabe mexer numa faca, ela ainda não sabe manusear os ingredientes com a força que eles têm que ser manuseados ou com a delicadeza que eles têm que ser manuseados. Mas você pode dar um passo mais fácil. Por exemplo, dar uma faca de plástico para ela cortar alguma coisinha. Isso vai motivar ela e ela vai querer aprender mais. E aí você pode ensinar o próximo passo. Essa próxima é uma dica valiosíssima, que é pensar à frente. Pense nas possibilidades de coisas que podem acontecer antes de você tomar uma ação. Por exemplo, se você vai ter uma discussão com os seus pais, pense no que eles podem falar para você de argumento, para você conseguir contrapor esses argumentos com o que realmente é significativo para você. Não é para você manipular eles, mas é para você treinar essa forma de comunicar a sua verdade. Só que no que a gente tem que prestar atenção aqui? Muitas pessoas pensam à frente apenas nas possibilidades negativas de resultados que elas podem ter. E elas não pensam em soluções para essas possibilidades negativas. Isso faz com que elas criem muita ansiedade, porque parece que elas vão viver um futuro horrendo e todas as possibilidades estão levando para que nada dê certo na vida dela. Para você eliminar a sua ansiedade, você tem que pensar no futuro. Por exemplo, eu vou lutar boxe com alguém. Se alguém já viu Sherlock Holmes, existe essa cena lá. Ele vai lutar boxe com um lutador e ele pensa em todos os possíveis movimentos que o lutador vai fazer quando ele fizer os movimentos que ele está planejando. E quando ele pensa nessa estratégia, o lutador acaba fazendo os movimentos que ele tinha pensado e ele consegue eliminar esses movimentos através de uma defesa ou através de um ataque que vai contra aquele movimento que facilita o ataque dele. Assistam esse filme, que é uma ilustração perfeita do planejamento estratégico. Quando eu era mais nova, sempre que eu tinha uma discussão importante para fazer para alguém, sempre que eu ia falar algo que eu não tinha gostado em uma situação, na convivência com aquela pessoa, eu treinava toda a minha fala para que aquela discussão fosse mais divertida, mais leve, não pesasse tanto assim. Então eu pensava em todas as possibilidades do que a pessoa podia me responder e no que eu responderia para essa pessoa. Como algumas situações se repetem, são padrões, a gente consegue ter uma previsão do que a pessoa vai nos dizer. E eu lembro que muitas pessoas me falavam que eu era louca por causa disso. Elas falavam, você tem que ser espontânea, você tem que falar as coisas que você pensa. Mas na época eu não conseguia me posicionar da forma como essas pessoas se posicionavam. E esse treinamento para mim, esse imaginário que a pessoa podia falar e estar pronta para a discussão, foi o que fez com que eu construísse a minha segurança. Hoje eu consigo falar naturalmente as coisas que eu quero, mas porque eu passei por essa etapa antes de imaginar, prever e aplicar ali as possíveis soluções. E deu certo. Esse é também um treinamento aplicado no Starbucks para os funcionários deles. Como os clientes eles têm reclamações em comum, o café tá frio, demorou para ser servido, eles anotam essas reclamações em comum e as respostas que eles podem dar para essas reclamações de uma forma assertiva. E assim, eles já têm respostas prontas, automáticas, para aqueles tipos de situações, mantendo eles mais seguros ali no cargo. Então, apenas essas dicas já vão fazer você ser uma pessoa muito mais estratégica. Espero que você tenha gostado, espero que você consiga aplicar na sua vida. E as vagas para o meu programa Jornada Emocional estão abertas. Se você quer aprender a usar a sua mentalidade, a agir em direção ao que você quer e a ter estratégia para essa ação, se inscreva. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você inscrever até hoje, no final do dia, você ganha de graça o meu programa de produtividade como bônus. Mas esse bônus só vale para quem se inscrever até hoje. Se você for aprovado amanhã, mas se inscreveu até hoje, vai valer. Eu estou fazendo as ligações para as pessoas que estão se inscrevendo no formulário. As vagas vão só até domingo e são apenas 10 vagas. Então corre para você garantir a sua vaga. Um beijo e até o próximo vídeo.